Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fora de Fronteira. E hoje, para um episódio mais do que especial, pois estamos completando um ano do nosso podcast. Por este motivo, hoje quem está aqui no papel de apresentadora sou eu, a Nay Rubim. E o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso apresentador. Então se preparem para mergulhar nos bastidores do nosso podcast e descobrir tudo aquilo que está além das nossas fronteiras. Mas antes disso, eu gostaria de dizer para você, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e o mais importante, se inscrever no nosso canal. E aí, amor? Tá preparado? Bom, estou preparado. Eu acredito que estar desse lado aqui talvez exija um pouco mais, porque no meu pensamento, né? Uhum. Exige um pouco mais porque quem está desse lado aqui acaba falando mais do que quem está do outro lado apresentando, né? Uhum. Então, para mim, de certo modo, gera um pouco de nervosismo, mas a gente já é um pouco treinado também, já consegue lidar um pouco melhor com esse tipo de situação também, né, de entrevista. Mas, amor, eu vou falar uma coisa para você. Hoje você está prestes a realizar o sonho de todos os maridos, Ah, que é é? ficar falando por que é ficar falando por horas e horas e horas, e a esposa só ouvindo. Bom, mas aqui eu não vou poder falar tudo que eu quero, né? Tem um certo controle aí, né? Eu tenho que seguir um certo roteiro. Embora a gente não tenha combinado nada, É. né? A gente não combinou Aham, nada. Você apenas soltou durante aham. aí a semana algumas coisas a respeito de perguntas, mas Sim, nada verdade. combinados, programado não. Até porque eu prefiro assim. Eu Sim. prefiro que seja algo mais espontâneo, algo que seja mais Uhum. direto ali no momento. Então, pra gente começar, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta: como é para você o apresentador está sentado aí do outro lado da cadeira, do outro lado dessa mesa, na verdade? Bom, estar desse lado aqui é como eu estava dizendo. Eu, estando desse lado, eu fico com a responsabilidade de ter que trazer conteúdo, né? A responsabilidade de trazer conteúdo. Então, Aham. assim, eu sou uma pessoa que já falo há muito tempo, assim, Aham. é, Você é um excelente apresentação, comunicador. apresentação, eu sou uma pessoa que ministra na igreja, então tudo isso acaba, de certo modo, contribuindo, vai lapidando a gente, vai treinando a gente, vai tornando a gente cada vez melhor, né? Com a desenvoltura um pouquinho melhor a respeito desse tipo de situação. Mas eu te pergunto, e você, do outro lado aí, como que você se sente aí do outro lado, também fazendo o papel de apresentadora? Ai, neném, eu vou falar pra você que quando a gente estava conversando e surgiu essa ideia, né, desse episódio ser nesse formato, eu fiquei pensando: "Poxa, eu não sou uma entrevistadora, mas nós somos amigos e como amigos nós conversamos muito, né". Verdade. Então E muito. é ver Os nossos filhos têm que mandar parar. E aí eu pensei assim: "Então eu acho que vai funcionar, porque vai ser uma extensão do que já faz parte da nossa rotina. Fora que estamos num ambiente privado, acolhedor, nesse momento estamos apenas nós 2, então isso daí me deixa bem relaxada. Pensar que não vai ter depois muitas pessoas nos assistindo, comentando, mas assim, tá sendo bacana. Na verdade, eu me sinto muito lisonjeada em poder estar aqui hoje, comemorando essa data E eu me que sinto honrado por ser ah. entrevistado pela minha esposa. Sem demagogia alguma. Ai, obrigada, neném. Comemorando essa data, que é uma data, assim, muito especial. Verdade. Nós sonhamos com isso, oramos por isso, e ver que passou um ano, poxa,
É emocionante, começar a falar assim, vem um retrospecto na nossa mente, né. Sim. Eh, Vejo você construindo essas prateleiras, pintando o cenário, escolhendo papel de parede. É emocionante, é emocionante. Então, realmente, eu acho que esse episódio aqui hoje, agora, tinha que ser nós 2 e quero começar falando parabéns. Ah, Tô muito parabéns para orgulhosa. nós, né. Parabéns para nós. É uma Tô, parceria, na com verdade, né. certeza, com certeza. Embora só apareça eu nas câmeras, mas por trás disso tem, né, tem você trabalhando, tem você operando, tem você ajudando de diversas maneiras. Enfim. É verdade, meu amor. Então, pra gente começar o nosso bate-papo pra valer, Olá, eu hein. prometo que não vou não vou te colocar aí em saia justa, tá bom? Ok, Mas vamos ó, lá. vamos lá. Eu quero saber como que é pra você, aliás, quem é o Rubim por detrás das câmeras? Quem é o Rubim por detrás do podcast? Quem é você quando as luzes aqui apagam, as luzes do cenário apagam, as câmeras desligam? Eu quero que você se apresente um pouco pra gente. O Rubim do dia a dia, O né. Rubim do dia a dia, Tá, então exatamente. vamos lá. Primeiramente, olá a todos, né, cumprimentar a todos aí, muito obrigado pela participação de vocês. Não posso deixar de dizer assim, olha, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho, coisa de apresentador, tá bom? É isso Mas vamos aí. lá. Ah, Hã. quem é o Rubim? Primeiramente, eu me chamo Jefferson de Souza Rubim. Esse é o meu nome. Rubim, porque na minha família praticamente todo mundo é chamado de Rubim. Meus Uhum. tios são chamados de Rubim, eu tenho um tio que se chama Rubim, meu pai é chamado de Rubim, meu irmão é chamado de Rubim. Agora, né, mais recentemente, você também é chamado de Rubim, o meu filho na escola é chamado de Rubim. Uhum. Então, Rubim, por isso Rubim. o sobrenome Rubim, embora tenha outros apelidos, ou apelidos mais mais zoados, outros apelidos um pouquinho mais carinhosos. Tem Uhum. gente que me chama de Jeff, de Gé, de Gel, né? Uhum. Vários outros apelidos, mas a grande maioria me chama de Rubim. Eu sou o tipo do cara que não se considera muito inteligente. Nunca me considerei muito inteligente. Eu, eu nunca me vi assim, um cara inteligente. Não. Agora, um cara que se defina como esforçado, esse sempre foi um pensamento a respeito de mim mesmo, Uhum. porque eu me dedico muito. Sou um cara que procuro sempre aprofundar tudo. Eu sou um cara que reflete bastante. Eu sou um cara muito reflexivo. Então, tudo que a mim é dito, eu nunca fico com a primeira resposta, eu nunca fico com a primeira ideia, eu nunca fico com a primeira opinião. Eu sempre estou buscando detalhes, Uhum. né? Eu sempre sou um cara que observa bastante, que vai atrás dos detalhes, procura aprofundar de alguma forma, de algum jeito. Então, por trás das câmeras aqui, hoje eu concilio um pouco mais um lado, né? Eu tenho mais um lado, que é ser sério e também ser um cara muito brincalhão. Uhum. Ah, na minha infância eu tinha muita dificuldade, na minha adolescência, juventude, eu tinha muita dificuldade para lidar com essas duas esferas, esses dois polos da Uhum. minha vida, porque eu sempre convivi num ambiente de igreja, de comunidade cristã e o ambiente familiar, e eu sempre estive em atividade, sempre fazendo alguma coisa na igreja, estando à frente de alguma coisa, e as pessoas, de certo modo, Uhum. cobram muito do seu comportamento. Pessoas diziam para mim assim: olha, para o que você faz, você não pode se comportar desse jeito. Uhum. E
porque de alguma forma eu não poderia ser brincalhão, eu não poderia brincar, não poderia rir, parece Uhum. que e aí constrói-se, né, todo um estereótipo de ser crente, Uhum. que você tem que ser sisudo, que você tem que ser sério, tem que brincar pouco, e aquele discurso e aquela narrativa de que Jesus não brincava, Jesus não Uhum. sorria, não tem Jesus rindo na Bíblia, toda aquela retórica. Então eu Aham. tinha muita dificuldade, porque a minha personalidade também é brincar. Eu sou um cara que Total. brinca bastante, que gosta de zoeira, de zoação, gosta de, às vezes, e às vezes é engraçado lembrar, porque tem hora que fica só naquela repetição daquela bobagem o tempo Uhum. todo, sabe? Aquele negócio. E aí, quando todo mundo fala assim, "Ah, não, parou, chega, não, aí fica, sabe? Começa a se tornar um negócio até, às vezes, Sim. insuportável. Então, assim, à medida do tempo, eu Uhum. fui lapidando e aprendi a conciliar os dois e entender que essa é a minha personalidade, esse sou eu não tenho É. que buscar a aprovação de ninguém, que é Uhum. uma coisa que talvez a gente fale um pouquinho mais para frente, Uhum. mas eu aprendi que eu não preciso buscar a validação de ninguém, eu não dependo da opinião de ninguém, o que eu tenho que ter é consciência, autoconsciência, responsabilidade, eu tenho que ser uma pessoa que saiba ponderar corretamente as decisões, as escolhas, né? E tudo isso. Então, de certo modo, eu aprendi ao longo do tempo. Então, hoje eu vivo mais tranquilo, eu tenho a mente um pouquinho mais sadia, Uhum. não fico mais incorrendo nesse tipo de dilema, né? Uhum. Então, eu sou um cara que, por trás das câmeras, hoje um pouco mais sério, porque depois que a gente se torna pai, a gente tem uma responsabilidade enorme, a Uhum. vida se torna eh, atinge uma outra fase, é uma outra página a ser escrita, e aí vem muitas responsabilidades. É E às vezes você verdade. não consegue ter muito tempo para ficar nessa vibe da zoeira, né? Nessa vibe Uhum. de ficar brincando o tempo todo. Mas quando sobra Uhum. tempo, a gente sempre. Então, hoje eu sou um cara muito mais reflexivo, sou um cara muito mais introspectivo. É Sim, aquela coisa assim, eu não tenho vergonha, eu não sou um cara que seja tímido. é verdade. Não, eu não sou tímido. Mas para eu recarregar as minhas baterias Uhum. mentais, emocionais, para eu poder voltar a ser quem eu sou, eu tenho que ficar recluso. Eu tenho que ficar na Uhum. minha, ali, só eu e os meus pensamentos, às vezes sem ouvir ninguém, sem conversar com ninguém. Eu preciso desse afastamento, porque é o fôlego que eu consigo, Uhum. é o gás que eu preciso ali Sim. renovar para poder avançar novamente. Uhum. Eu não consigo ficar muito tempo na brincadeira, sabe? Na roda das pessoas, assim. Eu preciso desses momentos de introspecção, Sim. porque é isso que recarrega as minhas baterias. Então, essa é uma das facetas de quem é o Rubim por trás das Uhum. câmeras, né? Uma pessoa muito esforçada, como eu disse, não inteligente, mas muito esforçada, pesquiso muito, eu sempre procuro aprofundar as coisas, como eu estava dizendo, eu sempre vou além daquilo que me dão como resposta, eu vou atrás dos detalhes, eu sou um cara muito questionador, talvez isso incomode as pessoas demais, eu sou um cara muito questionador, né? E eu acho que a gente teve até um pouco de dificuldade no casamento, né? Até poder se ajustar e se entender, Uhum. porque às vezes as pessoas acham que eu estou querendo colocá-las na parede e não é isso. Aham. É a minha personalidade que me diz que pode ter uma outra resposta, um outro viés. Eu sou um cara que assim respeito muitos padrões. Eu sei que padrão, regra é algo essencial, mas tem algo dentro de mim que me faz ir contra paradigmas, ir contra regras, ir contra as coisas muito definidas, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi, estou, né, cada vez mais em aprendizado, é que certeza é
é uma coisa muito perigosa. A gente ter certeza de alguma coisa, por incrível que pareça, é algo muito perigoso. Porque a pessoa que está muito certo, só olhar na história, né? As pessoas que estiveram muito certo daquilo que acreditavam, que tinham como ideais, foram as que cometeram as maiores atrocidades no meio da sociedade. Então, certeza é importante, mas estar certo de tudo, eu não sou esse tipo de cara. Né? Eu Uhum. estou em aprendizado, eu estou sendo modelado. Dentro desses papéis que você desempenha hoje, eu gostaria de saber qual que é o papel que você considera o mais importante de todos? Desde o Rubim lá atrás, aquele Rubim brincalhão e realmente assim que nós nos conhecemos, nós éramos muito jovens. De lá até aqui passou-se 17 anos, né, com 17 anos juntos e realmente, eh, as mudanças elas vão acontecendo, é natural. Eu gostaria de saber qual que é o papel que hoje você tem como aquele que é o mais crucial na sua vida? O papel mais importante que eu desenvolvo hoje, Isso. sem sombra de dúvida, é o de ser o cabeça do lar, assim, de Uhum. ser um líder dentro de casa. E aí se distribui em várias tarefas, né? Em ser pai, em ser marido, em se propor ser amigo, não apenas uma pessoa que manda, que Uhum. decide, mas que partilha e divide também, né, dentro de casa. Então, essa é a minha maior responsabilidade e a minha maior dedicação há alguns anos, Sim. desde quando a gente se casou. Quando a gente se casa, a gente entende o mundo de uma outra forma, pelo menos Uhum. comigo foi assim. Aí quando a gente tem filhos, a gente passa a descobrir outro universo. E aí se Uhum. junta todos aqueles universos e aí você vai vivendo, você vai se reinventando, você vai aprendendo. Então, hoje, uma coisa que eu mais me dedico é como eu posso ser um pai melhor, como eu posso ser um marido melhor, Uhum. que é uma coisa que no início do casamento a gente erra muito, a gente falha muito. É, eu, quando estava na casa dos meus pais, muitas das coisas que aconteceram lá, eu decididamente falei para mim mesmo, não vou reproduzir isso dentro do meu lar, quando eu estiver construindo uma nova família. Então eu precisei desconstruir muitas ideias, muitos ritmos que eu vivia, é, muitas coisas automatizadas que eu vivia dentro do lar, dentro da casa dos meus pais, para poder, pouco a pouco, estar construindo a minha família. E isso foi e é fundamental para esse Uhum. papel que eu exerço, porque eu não posso vir para uma responsabilidade como essa, pelo menos esse é o meu entendimento. Eu penso assim, vim para uma responsabilidade para desempenhar um papel como esse e reproduzir tudo aquilo que eu vi, ou não ter o mínimo de atenção, de cuidado, de ponderação a respeito de tudo aquilo que eu vivi e que eu presenciei e que não serve, não foi bom, não, não agregou em nada, não era saudável, e eu não tenho o mínimo sabe, de pensamento, de reflexão, de que isso não vai ser bom para a construção da minha família, se eu não parar para pensar nisso e deixar as coisas acontecerem no automático, eu estou negligenciando essa responsabilidade. Então, eu, quando nós casamos, nós conversamos a respeito disso, falamos muito sobre isso, decidimos algumas coisas sobre o que não poderia acontecer, né, dentro de casa, o que não poderia acontecer entre nós, embora esse desejo sempre
tenha existido em mim, acho que em você também, uma coisa é a gente ter vontade, outra coisa é a gente desenvolver isso na prática. Uhum, Porque quando a gente vem para um casamento, a gente vem, tanto eu quanto você, vem de um contexto totalmente diferente. uhum, Embora sejam parecidos em alguns aspectos, uhum, mas nos detalhes, o que você viveu, o que você absorveu, o que eu absorvi, é totalmente diferente. Como você enxergou, como eu enxerguei, qual foi o prisma que você viu, qual foi o prisma que eu vi. Então, isso define como você chega e como eu chego nesse casamento. Então, no começo do casamento, sempre existem grandes dificuldades e a gente enfrentou. Mas eu acredito que o desejo, a vontade, a responsabilidade, o esforço de construir uma família que fosse saudável, eu acho que isso se sobressaiu, porque os erros, eles aconteceram, né? Ah, as falhas aconteceram, mas isso foi maior do que todos esses erros e falhas que aconteceram, que foi a coragem, o esforço e a dedicação de buscar uma família saudável. Então, esse é o meu maior papel que eu mais desempenho, que eu mais me dedico. é verdade, é verdade. Dentro disso que você estava falando, eu quero pontuar uma coisinha e já emendar outra pergunta, Tá, tudo bem? ok. Eh, eu vejo que enquanto nós estávamos falando de erros que são cometidos durante um processo, né, eu vi um psicólogo fazendo um comentário que eu achei maravilhoso. Ele estava falando, sobre muitas coisas que nós, na vida, chamamos de pecados, né, de erros, de falhas, nós deveríamos encará-las como um processo de amadurecimento. Ninguém vem pronto para a vida 2, né? Eu acho que não existe isso. Eh, Principalmente porque nós começamos, né, ali, auge de paixão, né? Na paixão, o outro ele é o ápice da sua felicidade. Passa-se ali por uma transformação para o amor. E no meio disso tudo, tem o nosso próprio amadurecimento, né. O Jefferson que eu conheci lá atrás, que tinha 21 anos, não é o Jefferson de hoje. E a Nai também, que era uma adolescente, não é a Nai de hoje. E exatamente por isso eu acho que a gente sempre vai ter, ajustes, Ajustes. ajustes. Mas, falando de ajustes, eu gostaria de saber de você, eh, qual que para você foi o ajuste mais mais difícil? Aquela coisinha que você: "Poxa, dentro desse meu papel, dentro da família, né, como esposo, talvez como pai, o que que foi mais difícil para você mudar, transformar, agir diferente? Qual que foi aquele que te vem à mente que exigiu mais de você? Partilha aí pra gente e pra mim. Mas você está perguntando dentro do papel de É, dentro líder desse contexto que você falou, que familiar. a gente tem coisas do nosso lar de origem, daquele lar onde nós crescemos e nos Hum, formamos, que nós não queremos trazer. Mas que quando a gente vem pra cá, a gente vê que não é simples assim entendi. mudar, né, não é simples você chegar e, tipo, desligar a É, chavinha: "Ai, era desse jeito, agora não é mais. Pelo ambiente eu me comportava assim, agora eu não posso mais", não é uma chave de liga, desliga. entendi. Eh, Tem ali algo que vai exigir mais da gente. Tem comportamentos que exigem muito para a gente, conseguir corrigi-los, mudá-los, pelo bem da nossa família atual, do nosso contexto atual, do momento Uhum. atual. Qual que foi o que mais exigiu para você? Bom, sendo bem honesto, Ao teve muitas coisas, na verdade, né, mas eu gostaria de destacar, por exemplo,
eu sempre fui um cara que guardava as coisas para mim. Uhum. Eu tinha muita dificuldade até por conta do ambiente, exatamente, do ambiente familiar. Eu retraía muitos dos meus sentimentos. Eu Uhum. retraía muito dos meus pensamentos, daquilo que eu estava sentindo. Eu não conseguia, eu não conseguia partilhar com as pessoas. Uhum. E na verdade eu criava o que Carl Jung vai dizer que é uma persona, né? Aham. Que é aquilo que dialoga com Aham. as pessoas, né? Então assim, para eu não ser às vezes inferiorizado pelas pessoas, Aham. com medo de ser julgado pelas pessoas, buscando a aprovação das pessoas, então eu tinha uma dificuldade enorme de partilhar aquilo que eu estava pensando. E dentro do casamento, isso não Uhum. funciona, isso não dá Hum. certo, porque se é uma parceria, é necessário que se divida as ideias, os Uhum. sentimentos, as emoções, né, as cargas, porque se não existe isso, então não Uhum. está existindo compromisso. E Uhum. eu tive dificuldades. Eu lembro que Uhum. no início a gente para ter uma conversa é, era muito difícil porque eu não abria certos detalhes da minha vida, dos meus das partes mais internas, né, da minha Uhum. alma. Eu não Uhum. fazia isso. Aham. Eu não tinha essa facilidade. Era Uhum. difícil demais. Uhum. E junto a isso existia em mim, e eu hoje eu olho para trás e eu reconheço isso, faltava um pouco de empatia às vezes em mim. Eu passei a ter, acho que eu desenvolvi, da onde eu vim, eu acabei desenvolvendo um pouco de falta de empatia, porque o sentimento, às vezes, das pessoas acabavam passando por mim, mas elas não me tocavam. Elas não faziam com que eu tivesse, sei lá, compaixão, me compadecesse delas, me tornasse uma pessoa que talvez se interessasse pelo problema delas, porque o maior interesse era o meu, era a minha opinião, era o que eu estava sentindo, era o que eu estava pensando. Então, acho que empatia e ouvir os outros, acho que são coisas distintas, era uma coisa que eu tive que superar. Eu tive que vencer isso. E eu venci isso não porque eu falei assim, não, eu me percebi e agora eu vou vencer. Não, eu fui Uhum. sendo quebrado, né? Eu fui passando por frustrações. As frustrações, acho que a gente vai falar também um pouco sobre isso, mas as frustrações na minha vida foram o que mais me ensinaram. Porque logo depois de toda a frustração, só sobram as ruínas. E quando só sobram as ruínas daquilo que você tentou construir e não deu certo e ruiu, e diante daquelas ruínas, o que sobra é exatamente você. É aquele ali que é você. Né? Não é aquilo que você idealizou, que você imaginou, que você estava construindo. Não. É aquilo que sobra após as frustrações. É aí que você se depara com você mesmo. Então, é nessas horas, frustração após frustração, não qualquer frustração, mas frustração após frustração, foi que me fez repensar quem eu era, o que eu estava fazendo, como eu tratava os outros. Então eu lembro que no início do nosso casamento a gente tinha muita dificuldade com isso. Uma Uhum. porque eu não me abria, uma Uhum. porque os seus sentimentos, né, a gente fazia ali um meio de campo, né, dizendo que entendia, compreendia, mas de fato não abria o coração para aquilo, né, para sentir de verdade. E eu falo isso com honestidade, falo isso sendo honesto comigo mesmo. Hoje eu não sou mais assim, mas já fui. E Uhum. isso é fruto do quê? É fruto do contexto de onde a gente veio, do que a gente aprendeu, do que a gente foi vendo dentro de casa. Então isso acabou se tornando
um comportamento que automaticamente a gente acaba reproduzindo quando a gente passa a desenvolver um novo papel e ainda mais nesse papel que é o de ser um líder familiar, né? O cabeça da casa. Então, de alguma forma, eu acabei desconstruindo isso. Então, não não ser empático, não dar ouvidos de verdade, né? E a outra coisa que eu falei, que era. Qual foi a que foi a primeira que eu falei? É a dificuldade de se abrir, né. Isso. Você era E muito essa fechado. dificuldade de se abrir foram as coisas mais difíceis a serem vencidas, porque isso estava muito assim, Enraizado, né. enraizado em mim. Estava muito enraizado em mim, né? Mas, com o passar do tempo, a gente foi desconstruindo. Uma coisa que eu aprendi recentemente com o meu terapeuta é que quando a gente é criança, nós somos vítimas. Nós somos vítimas de tudo que acontece. Nós somos vítimas do que presenciamos dentro de casa, do que as pessoas fizeram conosco, do que as pessoas falaram conosco, falaram de nós. O que aconteceu dentro do ambiente familiar? Você sendo criança, e se de alguma forma isso te traumatizou, te afetou, isso de alguma forma trouxe um impacto para sua vida, você foi vítima. Mas a partir do momento que você cresce, que você tem responsabilidade, que você passa a ser a pessoa responsável pelas suas escolhas, responsável pelas suas decisões, a partir do momento que você é protagonista da sua história, do que você está escrevendo na sua história, aí você não é mais vítima, você é responsável. Você é responsável por tudo aquilo que a partir de então, na vida adulta, você passa a fazer. Você é responsável. Você não é mais vítima. Você não pode voltar lá atrás e ficar nessa vitimização, coisa que eu também vivi muito, né? Isso também é um aspecto, né, que eu trouxe do ambiente familiar da casa dos meus pais para dentro do casamento. Uhum, Ficar se vitimizando, né? uhum. E muitas outras coisas. Eu tenho muitas outras coisas para falar. É, buscar a validação dos outros, a aprovação dos outros. Mas eu acho que essas três que eu mencionei, que é dificuldade de ouvir, dificuldade de se abrir, né, de partilhar mesmo assim no casamento e dificuldade de ser empático com a dor alheia, né, com o sentimento do outro, foram coisas que eu precisei refazer, repensar na minha vida. Você pediu, eu mandei. E eu mandei mesmo, que Mandou, eu não mandou. tenho. É, assim, neném, eu escuto você falando hoje e eu vejo que você se tornou uma pessoa, eh, extremamente honesta. E honesta, inclusive, para poder abrir aquelas partes de nós que tentamos esconder, porque ninguém é feito só de qualidade. Ninguém é feito, sabe, aquela excelência de ser. Todos nós temos pontos de melhoria, todos nós temos áreas na vida que precisamos ser lapidados, mas geralmente nós tentamos, esconder essas partes. É. Eu acho que É na o tal verdade da persona do Carl é, Jung, que é aquilo que corresponde eu ao que a as pessoas esperam. eu até diria que talvez não é nem só esconder, eu acho que a gente não olha para essas partes. Sim, a gente se torna A gente não insensível. se percebe. Eu É. acho que essa questão de se perceber. E eu confesso para você que quando eu comecei a ver essa sua honestidade acerca de falar coisas ao seu respeito, abrir com tanta franqueza e com tanta naturalidade, não sei se é natural para você falar, se talvez é difícil, mas você transmite de uma maneira muito natural. Uhum, No começo, para mim, foi um pouco assim, me gerava sustos. uhum, Porque, por exemplo, eu vejo você falando assim: "Eu não era um cara empático". Eu olho para trás,
eu não enxergo essa pessoa. Só que não teria como eu ver, porque a empatia ela é algo muito interno, ela é algo muito profundo, que acontece muito dentro. Então, assim, eu até consigo, relacionar momentos que talvez, eh, falando de nós 2, né, do relacionamento a 2, eu consigo até pensar em um momento ou outro que talvez eu não sentisse a minha dor validada. Isso. Mas, se alguém me perguntasse, eu jamais iria conseguir te descrever assim. Só que a partir do momento que eu consegui ver em você, você começando a abrir esse caminho para realmente mostrar: "Não, eu era assim". Isso é algo que eu ainda estou trabalhando. Começou a ter um impacto muito profundo na minha própria vida, a ponto de eu também querer me enxergar melhor, olhar mais para dentro de mim. Numa comunidade, vou falar uma comunidade cristã, porque é o que nós somos, né? Uhum. Mas dentro de um ambiente onde as pessoas ali professam a sua fé, eu acho que é tão bom você olhar e ver que muitas vezes os seus líderes, eles são pessoas acessíveis, que eles não transmitem como que eu posso explicar? Mas eles não transmitem algo irreal, sabe? Algo que depois a gente sabe que é mentiroso. E Algo que é inalcançável, né? inalcançável, algo que é irreal. Uhum. Então, Perfeito demais, né? então você olhar e você ver algo honesto, sabe? Mostrar realmente as suas feridas, as suas deficiências, talvez seus fracassos. eh, eu acho que isso é algo que muda tudo, sabe? E tem mudado para mim. Quero te Você agradecer por isso. que isso, nós estamos numa parceria, acho Eu que até fico um um pouquinho contribui na vida do outro. total. E quantas coisas assim, e eu posso dizer que o Uhum. efeito, Aham. a causa dessa mudança é exatamente você. Não é demagogia, não é porque a gente está aqui agora conversando e eu quero, né, trazer lisonjas. Não, não é isso não, rasgar confete. Mas é verdade, é uma questão, é uma coisa real, é uma coisa real. É, ainda hoje eu fico refletindo de quem eu era, né, em dados momentos eu fico refletindo em quem eu era, como eu me comportava e como era você, né? E em quantas questões você tentava abrir os meus olhos e eu não abria. Eu era um cara assim impenetrável, né? Um cara assim inacessível nesse aspecto, porque eu bloqueava mesmo. Eu bloqueava de certo modo. E eu lembro de situações em que é, eu precisava ter ponderado para poder refletir e não fiz isso. E com o passar do tempo, hoje eu olho e vejo que boa parte das coisas em que naquela época, no início do casamento, a gente dialogava, discutia, conversávamos a respeito, hoje é totalmente diferente. É exatamente aquilo que você já vinha me dizendo, vinha me falando, vinha tentando colocar na minha cabeça, vinha tentando abrir os meus olhos. E é interessante que, assim, a gente às vezes está tão inundado, enraizado nesse estilo, nesse ritmo, né, dessa da vida da qual viemos, da vida da qual presenciamos dentro da casa dos nossos pais, a gente se torna uma pedra, a gente é impenetrável. E aí, é por isso que eu falo, eu vou morrer dizendo isso, vocês vão cansar de me ouvir dizer aqui que as frustrações são as coisas que mais nos ajudam na vida. Pelo menos na minha personalidade, que sou um cara muito reflexivo, reflete bastante, né? Procura pensar, né? Não sou um cara que fica pensando aí e fica viajando na maionese, mas é pensar e agir, né? Pensar e levar à prática. É uma coisa que eu também tenho na minha personalidade. Eu já quero fazer logo.
E às vezes tem coisas que eu preciso esperar e eu já quero fazer logo, comportamentos que não, eu tenho que começar a praticar isso aqui. Uhum. Só que você tem que entender como que é por trás primeiro, quais são os prós, os contras, o que que você vai se deparar. Então eu sou um cara assim que eu reflito bastante, muito, aprofundo muito as coisas, mas também sou prático. Eu busco, e acho que eu não preciso dizer, acho que você vê isso, eu vou lá, né? Ah, agora, recentemente, eu tô nessa onda aí de buscar, né, ter uma saúde melhor. Então, Uhum. tô aí fazendo calistenia já faz um mês, perdi bastante peso, perdi praticamente quase 6 quilos, Uhum. estou focado. Então, Uhum. assim, Dieta regrada. fazendo dieta, tudo. Então, assim, é um exemplo que eu tô dando de como funciona a minha mente, de como Uhum. é o meu modus operandi. Eu não fico só no pensamento, no pensamento. Isso daí não leva a nada. Ficar só refletindo. Mas você tem que ir lá e agir. Então, eu olho para trás, eu lembro das vezes. Eu viro e mexo, eu tô lembrando. Falo assim, caramba, eu já fui aquele cara. Uhum. E a Nayara me ajudou a sair daquela roupagem. A Nayara me ajudou a sair daquele estilo de vida. Né? E eu acho que isso é recíproco. Eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? Tanto para mim Com quanto para ti. certeza. Agora, uma coisa que você estava falando aí, que eu gostaria de falar Uhum. e que tem a ver, é interessante que essas pessoas que se mostram inacessíveis, inalcançáveis, perfeitas demais, e que estão à frente da igreja, que às vezes têm um cargo de liderança, são pastores, são bispos, apóstolos, sei lá o nome que você quiser dar, essas pessoas, elas são blindadas. E eu já pude sentir um pouquinho disso. E em duas situações, sendo essas pessoas, sendo esse tipo de gente, Uhum. embora eu tinha um discurso, uma retórica de humildade, né? Uhum. Mas na prática, na minha prática, isso não era real, não era verdade. E também do outro lado, no, a pessoa que admirava esse tipo de gente, a pessoa Uhum. que venerava esse tipo de gente. Eu falo para você que houve momentos da minha vida em que eu olhava para pregadores, pastores, líderes, que eu falava assim: nossa, esse cara é demais, meu. Esse cara aí não Uhum. tem problema que ele não saiba resolver. Não tem dificuldade que ele não saiba sair. Porque o discurso no púlpito da igreja, a narrativa, a pregação, aquele ambiente, aquela atmosfera, na cabeça de um adolescente, né? Na cabeça de um jovem que ainda não tem as coisas aprofundadas ainda no reino, não teve experiência no reino de Deus profundas, aquilo ali é uma coisa assim maravilhosa. E aí você passa a admirar e você fala assim, caramba, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a esse cara, só que eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu falho, eu erro. Eu sempre tô caindo nos mesmos erros, eu sempre tô É. falhando tô tropeçando nas mesmas pedras. Aí Uhum. você faz essa comparação, aí você fala assim, caramba, eu nunca vou ser igual a esse cara. Uhum. E aí é onde se constrói, E né? quando as Os coisas e quando as coisas vão dando errado na vida, aí também a gente coloca sobre nós uma culpa demasiada. "Ah, é porque eu exato. não sou tão certo assim, eu não sou tão correto assim, eu não Na sou tão". comparação, isso, quando você, porque Exatamente. a gente gosta de fazer É. comparações. É automático uma coisa na nossa vida. Uma coisa que eu venho ao longo dos anos desconstruindo também. Né? Hoje muito melhor, mas já fiz muitas comparações. Ah, tá vendo? Olha, ele consegue, eu não consigo. Ah, então Deus está mais com ele do que comigo. Uhum. Deus é mais amigo dele do que comigo, do que Aham. meu amigo. Você está entendendo? Então, assim, esse tipo de cristalização da pessoa, do líder, acontece direto. Eu acho que não vai acabar, porque enquanto existir pessoas vaidosas, enquanto existir o ser humano à frente de um trabalho, à Uhum. frente de alguma coisa, esse tipo de situação vai acabar acontecendo e outras pessoas vão acabar, sabe, se equivocando, admirando esse tipo de gente
e se inferiorizando, porque comparam a vida delas com a vida dessas outras pessoas. E foi diante desses supostos heróis, dessas supostas referências, que eu vi eles caírem, falharem, e olhar também para as minhas falhas e perceber, peraí, tem alguma coisa errada aí. Cadê aquele cara que eu achava que resolvia todos os problemas? Cadê aquele cara que pecava menos do que eu? Uhum. Só eu que peco mais. Então, passado o tempo, isso foi sendo desconstruído. Mas ainda hoje as pessoas vivem nessa ideia. É verdade. Falando disso daí, eu acho importante a gente ressaltar que não é aqui ninguém está querendo dar uma legalidade para com que você se encontre num erro e você mergulhe nele e você se transforme numa planta, numa árvore, tipo, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não é isso. É, É simplesmente você ser uma pessoa honesta em relação aos processos. isso. E é você ser honesto em relação à ausência de perfeição. E é maravilhoso. O que eu mais gosto nisso tudo é que, por exemplo, falando dessa postura de honestidade, né? Você não precisa ser perfeito para mim te amar. Eu te amo. Apesar. Que maravilha. Que bom, hein? Mas Que bom. isso para mim também Porque passou eu a já ser. teria, já teria ficado lá atrás, já logo no começo do casamento. Não, não, jamais. Mas para mim, para minha vida, isso também é muito importante, porque dentro do meu contexto, dentro da minha construção de personalidade, eu também começo a entender que eu também não preciso ser perfeita para ser amada. Eu não Isso. preciso ser perfeita para ser digna de um amor, para ser digna de respeito. E às vezes a gente corre tanto atrás de perfeição, a gente vai se matando Se por dentro anulando. para poder atingir padrões que sejam perfeitos para os outros. E a gente não precisa. E é tão libertador. Então, se você que está aqui participando, gente, eu preciso lembrar que vai ter pessoas assistindo, porque só tá gente aqui. Uhum. Então, é um ambiente muito bom para realmente abrir o coração. É, A gente tem que abrir o coração com calma, porque depois vai ficar online. é. Mas você que está aqui assistindo, que está acompanhando, você possa também trazer essa mensagem para sua vida. Você não precisa ser perfeito para ser amado. É, tudo bem você expor muitas vezes as suas feridas, as suas debilidades. Claro, sempre sabendo para quem você vai abrir, porque tem pessoas que, meu Deus, você tá morrendo ali, ele termina de te matar. Agora tem outras pessoas que não. Quando você mostrar, eles vão te acolher, vai colocar remédio na sua ferida, vai te amar. E isso é transformador. Isso muda a vida. Agora eu quero voltar para o podcast. Sim, bora lá. Bora. Simbora. Então, vida, a gente, poxa, eu lembro ainda quando você começou a falar de podcast. Você lembra qual foi o exato momento que você pensou e falou: "Eu vou fazer acontecer, eu vou investir"? O estalo, Quando deu a aquele. virada de chave. Porque geralmente fica assim no sonho. E se eu tivesse? E se eu acho que. Aquele momento que você falou: "Não, é agora e eu vou começar a fazer". E eu acho que o que dá para simbolizar melhor esse momento é a primeira coisa que você comprou para montar um estúdio. Você lembra qual foi a primeira coisa que você comprou? A primeira coisa, cara, É. compramos muitas coisas. Qual foi a primeira coisinha, Nossa, a assim? primeira coisa. Ah, eu lembro. Qual Lembro. foi? A primeira coisa foi a mesa de som. A mesa de som. Não, acho que foi os microfones e depois vinha em seguida, logo em seguida, a mesa de A som. mesa de Foi. som. Foi exatamente isso, que eu lembro que eu fazia os testes aqui, Aham. ainda não tinha câmera, não tinha nada, era celular, tudo. Aham. Exatamente, foi a câmera, foi E a mesa de a som. mesa de som e os microfones. Então, assim, a chave mesmo virou e, na verdade, você Aham. me ajudou a Aham. virar a chave, né?
porque eu tinha acabado de sair da empresa, né? Tinha sido desligado da empresa. E aí eu pensei bastante, eu já tinha trabalhado em muitos lugares, já tinha trabalhado de diversas, eu já tinha feito diversos ofícios, várias profissões. Aí eu falei assim, ó, quer saber? Chega, eu vou em busca daquilo que é a minha realização. Eu Uhum. sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de ensinar, né, de informar as pessoas, de ser útil dessa forma. Eu sempre gostei de ser uma pessoa útil dessa forma. E foi bem na época em que explodiu os podcasters, né? Os podcasts. Explodiu porque veio a pandemia. Eu estava trabalhando ainda na pandemia. Deus foi bom. A gente atravessou a pandemia, não fomos desligados da empresa. Atravessamos a pandemia e logo que terminou a pandemia, aí veio, né, o meu desligamento da empresa. Aí foi quando veio o start na minha cabeça. Então, mas aí Porque eu já vinha fazendo conteúdo na já. internet, né? Eu tinha lá o velho canal Gaveta de Coisas. Boa, verdade, gaveta de coisas. Mas assim, eu acho que levou um pouquinho mais, porque assim que você saiu da empresa foi quando a gente fez aquele, tínhamos um outro plano, né, você queria Um investimento trabalhar mal sucedido. correto, você queria trabalhar, a ideia era montar um negócio totalmente Sim, distinto, e aí deu tudo errado, e aí entramos em uma da que foi, assim, as maiores frustrações frustrações dentro das do nossas, casamento, né? que não foi algo, assim, vida de casal, Não, não foi do foi casamento, foi foi do no casal, casamento. exato, exato. E aí dentro disso, passamos por este momento, e aí sim, quando a poeira começou a Sim, baixar, verdade. aí a gente foi lá e começou a investir. Foi. Então, assim, a gente tentou, foi mesmo, depois que eu saí da empresa, a gente tentou uma forma de conseguir uma nova fonte de renda. E aí fizemos aquele investimento, investimos alto e acabamos e não tivemos o retorno. E aquilo mexeu, né? Foi. Aquilo assim abalou com as nossas estruturas porque Uhum. se desencadeou várias coisas. Correto. Coisas difíceis de se enfrentar, mas por um lado, coisas muito como é que eu posso dizer? Foi Coisas que nos ensinou. ensinaram. Exato. Coisas que nos ensinaram de uma forma também muito profunda, que lapidaram, que fortaleceram muitas coisas do nosso casamento, né? Então, não foi de tudo ruim, porque, como eu sempre digo, as frustrações têm essa capacidade. E a virada de chave foi exatamente quando eu pensei, como eu estava dizendo, eu falei assim, não tem mais nada que eu possa tentar. Eu ainda trabalhava de aplicativo, Aplicativo. fazia o aplicativo para tentar conseguir, né, manter as coisas aqui dentro de casa, porque a dificuldade que foi trabalhar também no aplicativo era trabalhando num dia para poder conseguir o do dia, o que era mínimo, Uhum, vivíamos com o uhum, mínimo, uhum. né? Outra oportunidade a gente pode detalhar isso aí, Exato. né? Vivíamos com o mínimo ali do dia e foi assim durante muitos meses. E ao mesmo Uhum. tempo, parece que é loucura, né? No meio da É. crise surge essas ideias. E a ideia foi Uhum. essa. Você falou assim: "Não, vamos começar". Eu lembro até hoje. Você falou assim: "Ó, vamos começar comprando as coisas aos poucos", né? E começamos. Uhum. E a primeira delas foi essa, a mesa. Quando chegou a mesa, Foi. eu fiquei muito feliz. Eu lembro. Porque o som já tinha mudado, a qualidade do som já É. era outra.
É Já verdade. aí o Aham, microfone, que aham. inclusive ainda são esses microfones aqui, ó, são esses São, 2 microfones são. aqui, ó, os mesmos. Mudou algumas outras aparelhagem, mas é o mesmo, entendeu? Uhum. Mas começou assim, no meio da crise, no meio do caos, no meio do deserto, da devastação, surgiu a ideia. E Foi. aí você alimentou isso, nós demos continuidade, fomos adiante. Então foi aí que virou a chavinha. Logo após essa situação complicada que a gente viveu, que foi esse investimento mal sucedido. Verdade, foi uma foi uma experiência, assim, extremamente dolorida, machucou muito, né, Desafiadora, né? totalmente. Eu lembro que nossa pequenininha, né, ela tinha aí 1 aninho, e aí tudo deu errado, entramos numa dívida muito alta para nossa realidade, que graças a Deus hoje está sanada, mas atravessar esse período foi muito difícil. Porém, é aquilo que você sempre fala, os frutos dessa dor, os frutos desse sofrimento, eles foram extremamente doces, eles são extremamente doces. Eu acho que a gente como casal cresceu muito e como pessoas também, a nossa família ela se fortaleceu. Eh, eu posso dizer que valeu a pena. Deus, em sua sabedoria, ele sabia que nós precisávamos passar por aquilo. Embora, enquanto nós estamos passando, é difícil, é doído, não conseguimos ver o porquê, mas foi maravilhoso. Hoje eu vejo que foi maravilhoso por conta dos resultados, né? Dos frutos dessa É, situação. eu acho que nessa última situação frustrante da minha vida, foi uma das que mais mexeu comigo. Foi assim, mas mexeu em todas as estruturas. Mexeu nas minhas relações, mexeu na minha espiritualidade, mexeu na minha pessoalidade, mexeu nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Muita coisa foi assim revirada. Foi. E eu confesso que passar por isso, eu não sou o tipo de pessoa do discurso que, eu passei pela prova, mas ali, humilde, calado, né, e esperando em Deus. Não, eu confesso, eu não sou desse perfil, eu não sou desse nível de crente. Talvez eu tenho que melhorar muito, confessando aqui, Uhum. mas eu não sou, eu fiquei revoltado. Eu lembra daquela época? Uhum. Eu não estava nem aí, É, tenho 8 e para as 80, você foi pessoas. para Foi. 80. Eu não estava nem aí. A única coisa que me importava era a minha família. O resto Uhum, podia explodir, pegar uhum. fogo, podia cair um meteoro. Então, como eu sempre disse, né, minha dedicação sempre foi à família. Nessas horas é assim, a minha mente só foca na família. E mexeu muito comigo. Eu fiquei muito assim revoltado com Deus. E eu louvo a Deus porque Deus não é igual à opinião dos outros. Eu assim, isso fortaleceu a minha relação com Deus. Porque eu achei que a minha relação com Deus estava boa. Nunca foi uma relação assim de comodismo, né? Como eu sempre falo, eu sempre tô buscando algo. Mas eu achei que estava bom. A gente começa a fazer comparativos, sim, vai e desce, acha que Uhum. está melhor do que os outros irmãos, mas não. E depois disso, depois de Deus mostrar para mim que Ele é longânimo, que não é o que os outros falam a respeito dele, que diz quem realmente ele é, mas é ele se mostrando para você, se revelando para você, que realmente evidencia na sua mente quem Deus é. Então, mesmo revoltado, mesmo eu com raiva às vezes, Deus, sendo longânimo, me mostrou e me quebrou, não foi me punindo assim,
com doença, com enfermidade, não foi me punindo com, sei lá, com mais problema, com mais. Não, foi com amor. E aí isso mexe comigo, porque quando eu lembro que Deus, quando eu lembro que Deus, ele me convenceu por amor e não me convenceu me causando dor, eu falo assim, não, esse Deus, o que que eu estou fazendo? Eu estou com raiva por quê? Porque até no erro foi eu mesmo que causei, né? Ele não tem nada a ver. Mas a gente é ser humano, a gente é falha, a gente é medíocre, a gente é horrível. E aí, Deus mostrando assim, tá vendo? Eu olho para trás e falo assim, mesmo eu revoltado daquele jeito, ele não colocar a culpa em Deus, sendo cego para as minhas inadequações, para as minhas falhas, para os meus próprios pecados, para os meus próprios erros, Deus foi longânimo. Ele não foi um senhor que a gente imagina com a cara carrancuda, sisudo, sentado num trono, apontando o dedo e dizendo assim: olha, agora eu vou acabar com você. Não. Só o fato dele esperar o meu momento, de ser longânimo, de, de ser longânimo para comigo, sabe? Isso me quebrou. Isso foi o amor dele que me constrangeu. Eu falei, não é possível. Porque se fosse eu, com a minha personalidade, me Aham, conhecendo aham, no papel de Deus, uhum, esse cara aí eu tinha acabado com ele. Ele mesmo causou a própria dor uhum. dele. E agora ele quer que eu tire ele dessa situação. E ele está revoltado comigo, mas ele não foi assim. Então isso mexe muito comigo. E eu só sou grato hoje. Por isso que toda vez que eu vou na igreja hoje, eu vou falar assim, irmão, sejam gratos. Então você vê, isso mexeu tanto comigo que o meu horizonte para entender o que é gratidão, o que é empatia, o que é valorizar, o que é de fato estar aqui e agradecido a Deus por simplesmente tudo, não importa. Parar de reclamar foi o que essa situação causou, essa frustração causou. Ela mexeu comigo e mexeu de uma forma que produziu, me ensinou. Então, desculpa aí eu segurei um pouquinho para não chorar, mas é uma coisa que tá dentro do coração e mexe muito com a gente. Ó, pode chorar, porque a apresentadora aqui é emotiva. Se eu chorar e você chorar do outro Não, lado, tá tudo certo. aí o pessoal vai Se ficar começar, muito ruim, a gente corta esse vai pedaço. sair do, vai sair do podcast, vai começar a dar dislike. Mas, assim, você falando sobre Deus, é uma coisa que eu tenho pensado mesmo, né? Eu vi um vídeo uma vez, esse vídeo foi o Wellington que mandou. Se você tiver, com certeza você vai estar vendo a gente. Um beijo, Vai, porque ele amigo. é fofoqueiro, ele gosta de ficar sabendo das coisas, ainda mais quando é nós. Não. Ai, gente, vou abrir até um parênteses aqui. Você lembra das reuniões que você fazia no podcast que o El veio até aqui em casa? Verdade. Nossa, gente. Projeto piloto, o Wellington Projeto tava na missão, mas ele ramelou. estava, não, Deus ele preparou Eu um sei, eu outro tô brincando, caminho né? para ele Tô brincando. e agradeço muito, mas mesmo não estando aqui, ele sempre está participando. Você é um amigo muito querido, mas voltando ao que nós estávamos falando, eh, era acerca de o El mandou uma vez um vídeo que eu nunca esqueci, me impactou. Ele falava assim, era um cientista, um palestrante, americano, e ele fazia uma comparação falando, eu não sei se você vai lembrar, que o planeta Terra fosse do tamanho de uma bolinha de Sim, golfe, e aí ele até hoje, eu não pega, esqueço exato, nunca dessa também mensagem. jamais. E aí ele pegou 3 estrelas, né, incluindo o Sol, que estão mais próximas da Terra. E aí ele colocava, se o planeta Terra fosse do tamanho de uma bolinha de golfe do lado da estrela tal.
Era como se fosse uma bolinha de golfe dentro do campo do Morumbi, Uhum. dentro do estádio de futebol, né. E aí, uma das que ele fala, ele coloca assim que se o planeta Terra fosse uma bolinha de golfe, ao lado, em tamanho de proporção dessa outra estrela que nós temos, né, Uhum. era como se fosse uma bolinha de golfe diante do Monte Everest. Eu lembro que esse vídeo foi a primeira vez que me deu um impacto em relação à proporção do quanto nós somos pequenos. Verdade. E eu assisti chorando. E aí hoje em dia tem Acho que eu preciso vídeos até assistir ela de mostrando, novo, viu? sim, e hoje tem vídeos mostrando o nosso sistema solar e parte do universo, né? Ao que se tem conhecimento, porque é infinito, não tem como mapear tudo, mas enfim. Quando a gente começa a ver em tamanho de proporção, é assustador. Dá pra gente um sentimento de realmente humildade muito profundo. E eu lembro que eu, passando por esses momentos que nós passamos na vida, eu comecei a pensar nisso, eu pensava assim: "Meu, quem a gente é? A gente não é ninguém. O nosso planeta, ele é um planeta muito pequeno, nós nem somos o maior planeta dentro do nosso próprio sistema solar. Em comparação ao universo, nós não somos mais do que uma partícula de poeira". E aí é um sentimento de: "Cara, por que que Deus se preocupa com a gente?". E aí você começa a se sentir um nada. Mas quando eu comecei a sentir literalmente um nada, sabe aquele formigueiro, como você quando você é criança e vai lá e chuta um formigueiro e destrói Uhum. aquele formigueiro, esse monte de formiga. Fiquei pensando: "Cara, a gente é literalmente isso, é um formigueiro", não sabe. Se vir alguém pisar, matar todo mundo, começa a pensar umas coisas nessa proporção. Só que aí eu começo a olhar para o próprio corpo humano, para a beleza com que Deus fez tudo. Cuidado, as células que são inclusive invisíveis a olho nu. E eu comecei a pensar nessas coisas mais profundas, na natureza, no sistema, em como tudo funciona tão perfeitamente, nos anticorpos, no cérebro, nas nossos próprios neurônios, que coisas incríveis. Deus se preocupou em fazer tudo tão perfeito. E aí eu pensei em Jesus. Jesus, Deus se fez homem, veio para um planeta tão pequeno, para um pedacinho de poeira no meio do universo. Pessoas tão corrompidas e tão arrogantes, porque nós somos. Ele morreu por nós. E é uma sensação de humildade muito profunda e, ao mesmo tempo, uma sensação de ser profundamente amado, profundamente importante. Eh, Me pega muito pensar nessas coisas. Eu acho que elas fogem à minha compreensão, à compreensão humana. E eu vejo Deus em tudo, em estar conosco, na paciência de lidar com as nossas debilidades, de nos lapidar lentamente. É muito bom. Mas, voltando agora para o podcast, eh, vamos deixar a conversa um pouco mais animada, né? Hum, vamos lá. Lembra aí pra você, qual foi um momento, assim, de, tipo, desespero, de algo a primeira vez que algo deu muito errado, num ao vivo aí, e você ficou: "Caramba, e tem que Vixe. tocar, e nossa, a gente tem história pra contar". Vamos lá, Ah, conta uma nós já aí, vai. colecionamos algumas coisinhas aí, né. Total, Nesse um ano total, aí, a gente já total. colecionamos alguns perrenguezinhos, né. Eu acho que o um que eu nunca vou esquecer. Será que é o mesmo que eu tô pensando? Acho Ah, eu que acho que é sim, esse mesmo, porque é recente praticamente, né, e foi o dia que essa cadeira aí que você tá sentada aí, não é esse que eu pensei. esse dia aí que essa cadeira que você tá sentada aí, né, essa cadeira que você tá sentada aí, eu tinha acabado de Foi. comprar ela, e Nossa, eu acho que eu foi. montei errado,
Quem é que era o entrevistado? Era a dupla. Era Tava o pastor Sandro com o o pastor Miguel. Sandro e O pastor Miguel. o pastor Miguel, sim, eu lembro. Era sobre Halloween. E a reforma protestante. Esse aí foi um perrengue, porque o que acontece? A cadeira, tinha acabado de montar ela, testei a cadeira, porque tudo aqui antes de realizar o podcast, tem tudo, né, um make-off, briefing, tem toda uma preparação, teste de aparelhagem, microfone. Às vezes as pessoas podem pensar assim, né, mas caramba, toda vez dá errado esse microfone, toda vez tá baixo. Mas se você vê o tanto de vezes que a gente testa, ainda tá sendo pouco. Porque acontece, às vezes, os imprevistos, né? Acontece esse tipo de falha. Exato. E aí, essa cadeira eu tinha acabado de montar. Eu acho que eu montei errado. Eu acho que eu coloquei a trava ao contrário. A trava que segura ela, né? Em pé aí. O que acontece? Eu fazendo aí o podcast, fazendo a apresentação do podcast. E ainda bem que não estava comigo, que eu lembro que na hora quem estava conversando era o Sandro. Era o Sandro? Era o Sandro que tava falando. Não, era o Sandro. Era o Sandro. Aí daqui a pouco eu só escutei um barulho de ferro no chão. Tim! Aí eu falei, caramba, será que caiu, né? Mas nem liguei. Aí, beleza. E a cadeira ficou em pé, porque como eu não tava me mexendo, ela tava no seu lugarzinho. Quando eu resolvi ir pra trás, que eu fui encostar assim, que eu fui deitar um pouco mais, né? Fui deitar assim pra relaxar um pouco mais. A cadeira foi pra trás, que eu já tomei aquele susto, já achei que ia cair, né? Já abri os braços assim, mas a câmera não tava em mim. Aí, nossa, aí bateu o desespero. Porque eu comecei a tentar colocar a mão por baixo pra ver o que tinha acontecido, né? Aí eu lembrei que tinha acontecido o barulho do ferro caindo. Foi o eixo que caiu pra dentro, porque não tava travado. O eixo caiu pra fora, na verdade, né? Ele tava dentro e caiu pra fora. E aí a cadeira ficou sem fixação. Ela ficou bamba. Nossa. Aí, meu amigo, eu só fiz assim pro Sandro. Falei, Sandro, enrola aí. Eu achei que. Enche mais. Acho que já tava no Miguel essa parte. Eu não lembro mais também. Eu lembro que na hora Mas que só sei você que eu fiz trocou... assim. Aí, meu amigo, vai eu tentar arrumar essa cadeira. Aí eu pedi uma cadeira de plástico. Lembra que eu pedi uma cadeira de plástico? As cadeiras de plástico que tem aqui, né? Que é os acompanhantes do convidado. Aí eu, na hora, desesperado, tentando pensar em alguma coisa, peguei essa cadeira e coloquei no lugar da outra, tirei a base com as rodinhas e tentei colocar a cadeira normal, o assento, em cima dessa cadeira branca. Mas ficou assim. Ficou assim uma coisa mondronguenta. Ficou um negócio ridículo. Super alto, além do nível da mesa. Aí a Nayara balançou a cabeça assim, disse não, tal. Aí eu falei, caramba, agora o que eu vou fazer? Aí, quem assistiu esse episódio, se percebeu, vai ver que enquanto o Sandro e o Miguel estão falando, o pau tá quebrando de barulho aqui, né? Cadeira arrastando, ferro batendo, cadeira sendo arrastada, cadeira de plástico sendo arrastada. Era eu. E aí, o que eu fiz? Era o Eu falei, quer saber? Aí eu peguei, acho que coloquei a cadeira, essa cadeira aí, você tá pra lá, né? E aí peguei a cadeira de plástico e fiquei na cadeira de plástico. Aí você pode ver que eu comecei com uma cadeira e terminou com outra. E terminei com outra. É o episódio sobre o Halloween. Depois vocês podem ir lá pra vocês darem risada. Mas olha, que perrengue esse daí. Vocês vão lá procurar. Fora os outros, né? Os outros que às vezes... esses dias aí, a bateria, a gente achou que estava conectado a... O Note na tomada. O Note na tomada, né? Porque ele fica conectado direto na tomada para não desligar, né? Daqui a pouco aparece a mensagem para Nayara de desligamento, né? A bateria está fraca. Que desespero que me deu. Nossa, já me deu maior desespero, porque ele não demora nem 10 segundos, 15 segundos. E na gravação, acho que eu atravessei a câmera, né? Quem tava falando? Era, acho que o pastor... foi o... Pastor Carlos Batista, né? Correto. Pastor Carlos Batista. E aí eu peguei já no desespero. Não dava pra trocar a câmera. Então, eu nem me liguei que a câmera dele é aqui do meu lado, né?
Foi, E aí eu foi. passei na frente e fui resolver o problema. Então, Foi, foi. mas assim, né? O podcast, a essência do podcast é o amadorismo, né? Aqui ninguém É, está num programa de televisão. Então, tudo isso faz exato. parte. Acho que tudo isso contribui para a dinâmica ser cada vez mais realista, cada vez mais, né, próximo daquilo Exato. que as pessoas vão se sentir mais, talvez mais identificadas. Com Né? Não é certeza. nenhum programa que aqui vocês veem as câmeras, né? Aqui eu procuro cortar algumas coisas, fios Aham. passando, mas tem muitas coisas imperfeitas aqui. Eu acho que é isso que compõe a questão do podcast em si, a essência do podcast, acho que é É, isso. Eu é, aprendi desde exatamente. cedo, né? É, exatamente. Olha, um dia que me deu um desespero tremendo Ah, foi o dia que veio a missionária Isabel. Porque naquele dia, meu, ah, gente, faltou. Deu um problema na internet aqui na rua, mas foi na rua inteira, no bairro. E aí acabou que assim, gente, que episódio incrível, maravilhoso. Só que o que que aconteceu? é. A câmera travou. Você lembra que a câmera Sim. travou e só estava saindo áudio? Gente, foi Aquele dando um dia, aquele desespero. dia foi estressante. Nossa, foi. Porque ela Terminou o episódio, eu tava com a cabeça foi. Porque quente. ela veio de longe. Eu Foi. lembro que ela falou assim pra gente: "Olha, eu já recebi convite de 6 podcasts, você é o 7º, eu não aceitei nenhum, vou aceitar o seu". Aí a Foi. gente já ficou: "Nossa, Que foi para nós é Deus aí e muita tals". E aí honra, quando né? aconteceu exatamente, receber ela foi uma honra imensa. Missionária Isabel, ó, um beijo pra senhora, nós te amamos, viu. E receber ela foi uma honra imensa, mas quando deu esse problema, foi muito frustrante. Só que você vê como que é as coisas, né. Eu trabalho na área comercial, e enquanto vai acontecendo o problema, minha mente já vai pensando na solução, Isso, em a solução. maneiras de resolver. E aí eu lembro que eu pensei: "Ah, aqui não dá, mas tá, vamos extrair o áudio ficou ótimo". Em resumo de tudo, poxa, os cortes dela foi inclusive um dos cortes que viralizou no TikTok, né. Você Foi colocou imagens, o episódio exato. E o dela, junto com episódio os da cortes, foram exato, os que mais nos deram retorno retorno. de inscritos e seguidores nas outras Exato, plataformas de redes exato. sociais. Então assim, foi maravilhoso, é um dos mais assistidos até hoje. Vale a pena assistir, gente. Na verdade, vocês vão ouvir. É. Vão pra lá e finge que vocês estão no Spotify. Vocês vão ouvir, mas é maravilhoso. Os relatos delas são, assim, impactantes, reais, né. Ela é uma missionária com missões na África e tem relatos incríveis. Vale muito, muito a pena ouvir. Mas foi aquele dia, eu lembro que me deu um desespero. Fora que nós também já tivemos aí também problema com questão de internet, eu acho que teve 2 episódios que caiu a transmissão e a gente teve que retomar com a parte 2. No começo também o coração vai, ó, vai passou. Sem falar dos convidados, né? Sim, Tem sim. convidados que, assim, a experiência é uma coisa muito maluca, assim. Aham. Eu lembro um dos convidados, assim, que eu ainda vou chamar novamente, e que é uma pessoa super espontânea e é super acelerada, assim, é o pastor Flávio Amaral. Ai, Eu maravilhoso. lembro do Aham. o dia que ele veio com o Guilherme, lembra? Foi, E, foi. e ele é assim, ele é muito espontâneo. É. Se o podcast já é amador, com ele sendo entrevistado, se torna mais amador ainda. Se torna mais realista ainda. Porque eu lembro que chega uma hora que ele começa a conversar, ele fala, eu "Vem vou aqui. aqui, Não, Guilherme". não. Ele fala, antes de chamar o Guilherme, ele É. pega e fala assim, eu vou mijar aqui. Vem cá, Guilherme. Aí, Foi. né? Vem cá, Guilherme, vou mijar. Aí pega aqui, aí dá as costas aqui, já abre um buraco na Eu cortina, curti. né? Uma coisa que a gente queria meio que esconder, mas eu acho que não pegou essa parte. Ele abre assim, Não, onde que é o não. banheiro? Ele já vai abrindo a É. cortina pra lá, pra cá. Aí, Gente, coitado do Guilherme, nem esperava foi. ter chamado. Aí sentou aqui num puff, né? Por exemplo, outro acelerado é o Mas pastor Roberto Carlos Cruvinel. aham. Quando vem aqui, super inteligente, uma pessoa Ai, muito maravilhoso.
estudiosa, né? Vai em muitos podcasts, é uma pessoa assim muito conhecida. Mas, meu amigo, para você conversar com ele, você tem que ficar o tempo todo ali raciocinando o que ele tá falando. Uhum. E ele tem um negócio de ficar perguntando para É. você, né? Diga isso, diga O que aquilo, você acha? né? Não, não, da próxima vez eu já tô treinado. Da próxima vez que ele vir, eu vou assim, olha, o entrevistado aqui é o senhor, então, por favor, se mantenha aí, né, pela ordem, né? Eu não vou ficar respondendo suas perguntas, É, né? eu não quero ser Porque às constrangida. vezes ele tá fazendo pergunta, eu tô às vezes tentando resolver algumas coisinhas que vão acontecendo durante o podcast, né? Uhum. E aí quando ele me pergunta, cara, até eu me conectar à pergunta dele, eu já perguntei por quê, né? E aí fica difícil, mas ele tem essa dinâmica, né? Então cada Sim, convidado é de um sim. jeito. Tem convidado Exato. que, não sei se vocês já perceberam, mas tem convidado que chega aqui, ele se posiciona assim, e eu falo toda vez, olha, fale próximo do microfone, Aham. tudo, tal. Aí tem convidado que tá aqui, daqui a pouco ele vai virando, vai virando, vai virando. Aí o microfone vai ficando longe. Aí daqui a pouco ele começa a escorregar na cadeira. Teve convidado aqui que já foi entrevistado quase deitado, assim, ó. Se vocês forem olhar nos episódios aí, tem episódio que o convidado tá assim, ó. Aí eu, depois que eu fui me ligar, né? Depois que eu fui ver, eu falei assim, meu, ele tá Altera o deitado, som, altera o som. entendeu? Altera o som, também fica difícil para fazer corte. Mas isso daí é o puro suco, né, do Do podcast podcast. amador, né? A gente já estava preparado para isso já e Já. já sabe que não vai ser a última vez que isso vai acontecer várias vezes. Mas eu acho que isso daí é o máximo, porque eu acho que faz você se sentir mais conectado, mais perto. Inclusive, poxa, o pastor Flávio Amaral, eh, ele já é uma pessoa com muito reconhecimento na internet, ele já tem um Isso. público muito bem estabelecido, ele já tem, eh, uma conta grande, já foi em podcasts grandes, em programas de televisão. E, poxa, ele ter aceitado vir aqui no nosso, nós estávamos bem no começo, É inclusive admirável, né? A humildade dele, exatamente, isso uma que é pessoa excelente. extremamente É, admirável nele. Ele não tem sim, esse negócio de ficar cheio de dedos, ai, não vou, ele sim, não é assim, não. sim. E aí Lembra eu que ele chegou aqui em casa, já puxou o sofá, foi. o sofá retrátil e já Aham, foi sentando e falou assim: cadê meu sim. café? Faz lá um pão de Foi. queijo. Ele é assim. Foi, exatamente. E aí eu fico: "Poxa vida". É tão bom você ver isso e, nossa, em audiência, de programa ao vivo, até o dia de hoje o dele foi de maior audiência, é uma pessoa extremamente querida. E pastor Flávio, esperamos o senhor de volta aqui, viu. Pensou a gente O conseguir senhor e a sua esposa para ter um isso, episódio missionária Andréia. maravilhoso. Sabe o que dá para fazer Exatamente. também? Trazer ele, pastor Flávio Amaral e pastor Rony. Ai, Pensou pastor os dois Rony, aqui? ai, vai ser Ai, vai ser uma maravilhoso, gritaria da vai ser maravilhoso. pastor Do Rony, jeito que a gente né? ama. Exato. Promover E esse encontro entre eles. exato. Poxa, e o pastor Cruvinel, então, nem se fala, ele já veio aqui acho que 2 vezes, né. Veio duas e vai vir Maravilhoso, mais vai ainda. vir mais, um pastor maravilhoso. Pastor Sandro, Pastor que Sandro, sempre está nossa, aqui, né? sempre também, Sem falar pessoas dos psicólogos, né? amo. Até agradecer a Lídia, que sempre fornece aí é, Sim, o contato das pessoas da equipe dela, né? Eu sempre falo assim, exato, doutora Lídia, preciso de uma pessoa para esse tema. Aí ela vai lá, dá um jeito, procura, pergunta quem se interessa e sempre vem alguém aqui agradecer exato. esse pessoal que nos apoia, né? Esse pessoal que Nos sempre está apoia. tá conectado conosco, às vezes nos dando dicas, nos dando orientações de melhoria. Isso para nós é muito importante. Com certeza. E agora, vida? A gente Ó, já riu vamos que eu já quero bastante? comer meu bolo, viu? É verdade. Gente, por falar nisso, vai ter mais aí. Amor, muita calma nessa alma, meu querido. É o episódio de 1 ano. Gente, olha esse bolo lindo, maravilhoso que está aqui. Uma delícia dessa, trufado de ninho com morango. Exato.
Vamos dar os Foi feito, créditos é, a quem? 2 amores. A Pá, nossa querida amiga, proprietária da confeitaria 2 Amores, que fez esse bolo maravilhoso, lindo. Com certeza tá delicioso, porque eu nunca comi uma coisa que a Pá fez que não é bom. Hum, Pá, muito obrigada, viu? Nós amamos. E depois a gente posta um vídeo comendo essa delícia, porque ó, tá um arraso. com certeza. E aí, vamos aqui, vida, voltando agora um pouquinho acerca de tan dan dan dan. Tan. Do quê? Vai. Quero saber, ao longo desse 1 ano de podcast, teve algum momento que você pensou em desistir? Você falou assim: "Meu, não vai dar, tentei, mas não vou conseguir levar adiante". E se teve esse momento, o que foi que te fez, no dia seguinte, levantar para continuar? Passar por cima desse sentimento, dessa sensação, talvez dessa frustração, dessa dor e prosseguir com esse projeto. Conta pra gente. Olha, eu confesso honestamente, eu nunca senti vontade de desistir. Desistir não, não. Eu não me lembro desse 1 ano que tenha batido assim a vontade de falar assim: "Ah, quer saber? Vou abandonar tudo. Ah, isso aí não vai virar. Ou tá dando tudo errado". Não. Graças a Deus, isso não aconteceu, né, e espero que não aconteça, porque somos somos seres humanos, mas se acontecer também, eu sei que vou saber me portar, vou saber reagir bem. Mas o que já aconteceu é um cansaço, cansa. Mesmo fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu sinto prazer de fazer, eu faço sem esperar dinheiro nenhum, né? Mas de certo modo cansa. Tem vezes que você tá com a mente exaurida, sabe? Você começa a procrastinar as coisas. Você vai procrastinando porque no momento atual nós não estamos só com o podcast, a gente está se dividindo, né? Você se divide entre o podcast, o trabalho, eu entre o trabalho aqui no podcast e as crianças durante o dia e as outras responsabilidades da casa que a gente tenta também cuidar juntos. Então, o que mais me acomete, isso daí é uma coisa que eu tenho que vencer todos os dias, não todos os dias, né? Assim, mas quando a mente está um pouco já sobrecarregada, quando uh, as suas ideias parece que não estão mais fluindo, é exatamente isso. É essa exaustão assim mental que às vezes fica querendo que você procrastine, adie as coisas, mas desanimar não. Desanimar eu nunca senti esse momento de um desânimo tão forte para querer abandonar, para querer desistir. De desistência, não. Cansaço, sim, porque até mesmo o que você faz por prazer cansa. Não é porque é prazeroso que não cansa. Cansa. Só que tem uma coisa assim também muito excelente. Às vezes eu fico assim naquela vibe, vou fazer isso agora, não vou, tenho outras coisas para fazer, estou cansado de fazer tudo, tal. Mas quando eu coloco a mão para fazer, quando eu venho, por exemplo, eu entro aqui dentro, aí eu começo a acender as luzes, assim, é impressionante. Eu começo a acender as luzes, eu ajusto o som, eu organizo a mesa. Cara, parece que vai embora aquilo. Aquela vontade de, sabe, de adiar, aquela vontade de procrastinar, vai embora. Aí eu já me envolvo, aí eu já estou fazendo testes, eu já estou vendo como que vai ficar na, no YouTube, já vou procurando melhorias.
E assim vai, dia após dia, episódio após episódio, porque quando acaba aqui o episódio, tem todo um pós, né? Tem cortes, tem o próximo episódio, tem os contatos, tem, né, ah, o roteiro que você tem que preparar, tem capa de vídeo, tem um monte de coisa. Então é trabalho. Daqui não é simplesmente uma diversão. É gostoso, é prazeroso, mas tem responsabilidade, tem a parte séria. Tem que levar com seriedade, senão nós não conseguimos também, né, alcançar vocês, né? Porque imagina, apresentar também algo aqui tudo de qualquer jeito, mas não, né? Dentro desse amadorismo também tem muito esforço, tem muita responsabilidade, tem muita coisa para fazer. Porque a gente se esforça muito para poder fornecer algo de qualidade. Exato. Quando a gente fala amador, a gente quer dizer amador em relação a, por exemplo, um programa de televisão, um programa de jornal, que existe um nível de estrutura absurdamente diferente em relação de um podcast. Uhum. Um programa de televisão é muito diferente. É É. amador em relação a esse tipo Isso, de coisa, isso. mas não quer dizer que é menos profissional. Isso, em relação É ao algo trabalho. totalmente, exatamente, algo É até totalmente bom você dizer isso, senão a profissional, pessoa fica aqui exato. imaginando, né, que Não, exato, é algo totalmente profissional, é algo totalmente, responsável. Existe uma responsabilidade muito grande com o tipo de informação que você vai receber, o tipo de ao conteúdo que ouvinte, você o vai tipo passar para de as pessoas. exatamente. Existe todo um preparo e uma dedicação muito grande. O amadorismo, que nós queremos dizer muitas vezes, ele é de qual maneira? Ele é, por exemplo, A eh, a informalidade, né? informalidade, Não perfeito. tem Você nada poder formal aqui. conversar de uma forma mais tranquila, É, rir, não tem ninguém chorar. aqui com a Exa postura composta, assim, né? exato, Não aparece exato. câmera, não aparece ninguém andando, coisa do tipo, né? Exato, Aqui de vez em exatamente. quando vocês podem ver a cortina balança. Quando a cortina balança é porque Passou alguém, talvez eu, talvez nossos filhos. É. exatamente. Então, Então estamos assim, contando os bastidores secretos do Fora de Fronteira. exatamente, mas assim, gente, é dedicação. Ah, É lógico que é. dedicação, é investimento. Agora, voltando aqui para o podcast, o que você mais gosta no podcast? O que é que acontece aqui que te faz brilhar os olhos? O que é que te encanta dentro disso? O que você mais gosta no podcast? Compartilha com a gente. A, pri- a principal mesmo é poder alcançar as pessoas de uma forma diferente. É trabalhar todos os episódios, poder ver as pessoas nos trazendo um retorno de que, olha, aquele episódio falou comigo. Às vezes, quando acabou o episódio, as pessoas me mandam no meu WhatsApp, olha, esse episódio foi sensacional, gostei, né? E eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Então, de uma forma geral, é poder trazer para as pessoas, que é essa a minha essência pessoal, é Uhum. trazer para as pessoas a informação, o conhecimento, o entendimento, a desmistificação, sabe? É trazer para as pessoas aquilo que ainda elas não tinham conhecimento, aquilo que elas ainda não sabiam. Então, alcançar, atingi-los de uma forma em que tenha resultado, é isso que me dá mais satisfação. É saber que o meu trabalho, o meu esforço, a minha dedicação está tá alcançando as pessoas. Está, de alguma forma, desembocando nessas pessoas e está produzindo alguma coisa. E produzindo coisas boas. Eu gosto especialmente de escutar os convidados. Eu adoro. Tem convidados que vêm aqui que eu penso assim: caramba, que honra poder ter conhecido essa pessoa.
que honra essa pessoa vir aqui na nossa casa, no nosso estúdio. Se não fosse o podcast, provavelmente nunca conheceríamos e nunca teríamos esse espaço dela assim. Os convidados, eles contribuem muito com a gente. Eles levam a gente, literalmente, para além das barreiras do nosso conhecimento, para além da barreira da nossa realidade. E isso daí é algo que me fascina, é algo que realmente me encanta, me traz assim muita, muita mesmo alegria, muita honra. Eh, o que que você espera dos próximos anos? Daqui 5 a 10 anos, os nossos filhos, eles forem assistir esse episódio de 1 ano de podcast, o que que você espera que eles possam ver no pai deles, no auge dos seus 32 anos, aliás, 38, 32 é a mãe, no auge dos 38 anos, o que que você espera que eles possam ver e se orgulhar nesse momento presente? Bom, essa pergunta é muito boa, né? Porque não adianta fazer podcast só por fazer, né? Sem rumo, sem direção, sem É, é. paradeiro, né? Apesar de ser uma coisa que eu gosto, mas isso aqui tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo. E quando eu olho para frente, a minha expectativa, a minha dedicação, o meu empenho é para que a gente consiga aumentar a proporção do alcance dessas pessoas, como eu acabei de falar, dessas pessoas enxergando o Fora de Fronteira como se fosse um canal de puro conhecimento, de puro conhecimento, dos mais diversos, dos mais distintos, dos conhecimentos mais sem fronteiras que existirem. Porque essa é a ideia, não é um simples nome, Fora de Uhum, Fronteira. uhum, Então, eu imagino o podcast sendo um uma plataforma, né? Uma plataforma não no lugar, não no aspecto de aplicativo, essas coisas, mas um palco, um lugar para discussões, diálogos excelentes, para diálogos que atraiam pessoas ávidas por entendimento, por esclarecimento, por informação. A minha visão é que Fora de Fronteira esteja aí no topo, realmente, como um dos podcasts mais assistidos, mais bem avaliados, né? Um podcast que, embora tenha esse objetivo, tenha essa meta, tenha esse vislumbre, mas que também tenha a sensibilidade, a empatia, e também possa ajudar pessoas que, a partir desse meio aqui, outras pessoas em situações de vulnerabilidade, em situações de opressão, em situações de violência, em situações de dificuldade também sejam alcançadas, ou pela nossa ajuda, ou pela o acesso aos nossos conteúdos, é fazer com que não seja só simplesmente um canal de podcast, mas que se torne também um canal de diversos outros quadros dentro do próprio canal, né? É expandir a marca Fora de Fronteira, algo que se torne realmente conhecido no Brasil, mas conhecido não simplesmente porque é fútil, porque simplesmente traz famosos, porque simplesmente fala de assuntos, sei lá, irrelevantes, bobos, idiotas. Não, mas que de alguma forma agreguem.
Porque eu mesmo não consigo, a minha personalidade não é viver assim, sem propósito, Uhum. sem poder acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Então, da mesma forma, as coisas que eu crio, que eu faço, é também para que agregue, para que também construa, para que também modifique, para que também produza na vida das pessoas algum diferencial. É isso que eu vejo. Eu vejo o Fora de Fronteira aí na boca de muita gente aí, né? Ah, foi lá que eu não foi no Fora de Fronteira que eu assisti, não sei o quê, né? E lógico, respeitando, né, as minhas limitações, sabendo eh, das nossas limitações, das nossas, como que eu posso do nosso espaço, né, sabendo até onde é o nosso espaço, até onde a gente pode, né, também tirar nesse mundo tecnológico, de tantas plataformas, de tantas redes sociais, de tanta coisa que é disseminado aí, a gente ter a nossa fatia também, a nossa parcela de espaço. É isso aí. É. Vamos comer bolo ou não? Bora comer Bora bolo. comer bolo. Eu eu espero para o nosso futuro 2 coisas. Eu almejo dentro de tudo que você falou, que nós possamos ser voz para aqueles que não têm. Não dar voz apenas para pessoas, mas eu almejo poder dar voz para causas, sabe? Dar visibilidade para aqueles que realmente precisam. Fazer ser visto aqueles que muitas vezes são ignorados. E aqui para dentro, aqui para gente, é algo que eu me esforço muito para com que já seja feito hoje, mas que no futuro espero poder ser de maneira melhor ainda, que é poder ser um podcast altamente receptivo, acolhedor. Eu quero que quando as pessoas cheguem aqui, elas realmente sintam-se queridas, né? Que elas sintam-se, de certa forma, abraçadas. Eh, Nos esforçamos para poder sermos bons anfitriões. Com o tempo, conforme vier mais condições, eu almejo que nós possamos ser ainda melhores. Ah, tem uma coisa também que você Hum. perguntou que eu não respondi, né? É. Como você quer que os seus filhos olhem e vejam, né, você, né? Aham. Do que Ah, eles podem se orgulhar. olha, eu quero que eles, né, entendam que tudo na vida é um grande processo a ser respeitado, né? Quando eles olharem para esse começo nosso aqui, eles possam ver que, olha, meu pai começou lá, né? Não tinha, se ele tivesse que olhar para as realidades à volta dele, não tinha muitas perspectivas, não tinha chances alguma de bater de frente com outras, né, outros grandes canais da época, mas a persistência, o entendimento do processo, né, a paciência para esperar tudo amadurecer. Talvez essas sejam lições que eles encontrem, eles vejam, né, no pai deles, e que isso possa ser também reproduzido, né, possam ser assimilados e praticados por eles, né. Saber que tudo é um processo, vai ser um processo que vai se estender e que precisa persistência, e precisa paciência, né. E mais uma outra palavrinha aí que está na moda, mas que também é necessária, é resiliência, né? Porque diante de tudo isso, sempre vai ter imprevistos, sempre vai ter coisas desfavoráveis, né? Não sabemos quais serão as próximas dificuldades do fora de fronteira, né? Mas faz parte do processo, faz parte da caminhada, faz parte da jornada. Mas o que eu queria deixar para os meus filhos é isso. Eles não precisam ter pressa. Saiba que no processo é que se aprende.
É no processo que vai se amadurecendo, que você vai entendendo os detalhes. Da mesma forma como eu olho para isso daqui. Eu não fico tentando colocar como é que fala? A carruagem na frente dos bois. Eu sei da minha realidade, eu sei do meu espaço, eu sei do meu momento. Então, o que eu preciso é explorar cada pedaço desse processo. Desde o momento em que eu não sabia nada sobre podcast, sobre som, sobre vídeo, sobre softwares, sobre mesa, sobre decoração, sobre ambiente, sobre transmissão ao vivo, transmissão gravada, link, não sabia de nada. Mas quando você resolve encarar o processo como ele é, aí você vai desenvolvendo. Uhum. Você vai criando corpo, você vai ficando robusto, você vai ficando, né, parrudo, porque você sabe entrar e sair em todos os detalhes. Então é isso, o processo, respeitar o processo com paciência, persistência e resiliência. E aí sim, né? É, vou deixar aqui também uma mensagem para os nossos filhos e já vamos nos encaminhando para o final, porque, gente, não sei que hora vai ao ar, mas agora são 23h e 23 minutos. Isso. E amanhã eu acordo cedo. E que bom que você não dormiu. Que bom Que bom que que a eu não entrevistadora dormi. não Não dormiu, porque dormi. fora dos bastidores, meu irmão, é assim, é igual queda de energia. A chave no disjuntor só baixa, assim, ó. Puf, já era. Pagou. Você pode estar conversando, você pode estar brincando com ela, você pode estar com ela na moto, você pode estar. Que for. Nunca vai esquecer isso da moto. Ela apaga. É Vai igual, passar é igual queda de energia. Baixou o disjuntor. 50 anos no futuro e você vai lembrar da moto. Não, Vai mas tá isso é emblemático. Ela conseguiu Mentira. dormir em cima. Ela conseguiu dormir em cima da moto, voltando do litoral, à noite, no frio. Só pra você ver como é De pesado. madrugada. Gente, em minha defesa, eu ainda não era mãe. Depois que a gente vira mãe, o sono nunca mais é a mesma As coisa. aventuras Mas mudam. sim, mudam, mudam. Mas é, gente, eu dar meu horário já era, game over. Mas vamos lá, o que eu gostaria de passar para os nossos filhos? O microfone foi perto. Vou deixar Deve aqui estar longe. pertinho, né? Tá bom? Isso. Aí, vamos lá. O que eu gostaria de passar para os nossos filhos é, primeiro de tudo, vocês sintam-se amados, profundamente amados. Nós estamos aqui lutando por vocês, para o futuro de vocês. É a realização de um sonho? Claro que é. Mas o nosso sonho maior é poder trazer não só conforto, não só uma melhor qualidade de vida, mas também um exemplo para vocês. Eu gostaria que vocês soubessem que a gente está fazendo isso aqui junto, como uma família. Vocês também fazem parte disso, porque quantas vezes a gente está aqui gravando e tá os pequenininhos ali na sala, e aí eu tenho que ficar descendo para poder olhar como eles estão de tempo em tempo, mas é com a colaboração de vocês, se comportando. Quantos convidados vêm aqui e falam: "Caramba, como eles são bonzinhos". E na verdade eles são crianças como todas as outras, serelepes, É, correm, eles que aprontam, quebram as coisas, quebram, bagunçam, mas gritam, durante o episódio, durante o brigam. podcast, vocês nos ajudam. É. Nós estamos fazendo isso aqui juntos porque nessa vida ninguém consegue nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho. Que vocês saibam disso, que vocês não tenham medo de pedir ajuda, que vocês não tenham vergonha de pedir ajuda, mas que não importa o que aconteça, se tudo der muito certo, se tudo der muito errado, eu quero que vocês olham para trás e vocês saibam, vocês são amados
profundamente amados e eu não vou continuar falando, porque senão eu vou começar a chorar. Porque falar de vocês mexe muito comigo. Meu amor, e agora despeça-se. Despeça-se dos nossos Com cerveja. telespectadores. Ou com cerveja não, É. né? Senão escandaliza aí os crentes de Oh, plantão. meu Deus. Eu quero que você aí se despeça. Deixe seus Ali é a minha agradecimentos. câmera? Ali, Câmera. ali, ali é sua Foca em câmera. mim. Foque em você. Foca em mim. Bom, Então vai. bom, galera, muito obrigado. Obrigado aí por vocês que estão até agora, ao final desse episódio. A gente pensou em algo bem assim, íntimo, né? Muito, muito próximo de uma relação amigável, né? Sem formalidades. Foi a construção da ideia desse podcast, desse episódio, na verdade. E poder ter você do outro lado é muito bom saber que você nos dá esse apoio. Você que curtiu, que comentou, né? Ele foi ao ar gravado e não ao vivo, né? Porque queríamos algo mais bem elaborado, algo que desse para ser mais primoroso de alguma forma, tá bom? Então, agradecer a vocês que sempre estão conosco, passaram esse 1 ano do podcast como inscritos do nosso canal, que não desistiram da gente, que acreditam e enxergam que o nosso conteúdo, o nosso canal tem potencial. Obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência de vocês. Tá bom? Então, esse aniversário tem muito da participação de vocês. Logicamente, eu atribuo isso em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar, a minha família e em terceiro lugar a vocês, né? Porque vocês são o combustível, né? E se vocês puderem reproduzir, né, repassar o nosso conteúdo para mais outras pessoas, isso vai estar nos ajudando e nos fortalecendo. No momento, a gente não dispõe de muito material humano. Somos nós mesmos aqui, né? Então, às vezes pode sobrar alguma imperfeição aqui, um erro ali, uma coisa que não foi percebida aqui ou acolá, mas não falta esforço, não falta respeito, não falta seriedade, não falta dedicação, pesquisa, não falta conversa entre nós aqui sobre o que elaborar. Então, muito obrigado por esse 1 ano, o podcast Fora de Fronteira, né? Todos nós aqui do podcast Fora de Fronteira, e quando eu falo todos nós, eu falo a nossa família, se sente muito feliz por todos os inscritos, né? Todos vocês que são pioneiros nessa nossa jornada e caminham juntamente conosco desde o início. Muito obrigado. Ah, e dizer o seguinte, que para os próximos anos e para os próximos episódios, né, você possa ser cada vez mais levado para fora das fronteiras, para além dos seus limites. Porque o meu desejo é esse, que você rompa com seus limites, que você se torne melhor como profissional, melhor como um cristão, melhor como um pai, um irmão, um filho, que você se torne melhor, que você vá além dessas limitações, dessas amordaças que a sociedade coloca, que as opiniões alheias coloca, e que às vezes até você mesmo impõe sobre você. O Fora de Fronteira está aqui para tocar nesses assuntos. E esse, se Deus quiser, vai ser o nosso empenho. Seja por temas polêmicos, seja temas engraçados, temas atuais, temas que não sejam tão atuais assim, mas a ideia é trazer ao ar aqui algo que realmente te leve para além dos limites, além das fronteiras. Valeu! Então é isso, pessoal. Ó, obrigada por estarem conosco aqui até agora. Se não ficou muito bom,
Não sou entrevistadora, foi realmente um Que bate-papo. isso, que isso. Ó, Foi? quem gostou da entrevistadora está até agora, coloca aí, ó. Hashtag Nayara entrevistadora. Lá Não, vai. não. Hashtag Nay Rubim entrevistadora. Eita, Que aí eita, eu lá vem. coloco ela para entrevistar Lá, junto lá comigo. vem, lá vem. Hashtag, pode subir a hashtag aí. Você Hashtag pode parar de Nay fazer Rubim fala. entrevistadora. Você pode parar de... Ô, gente, meu Deus do céu. Isso aqui é um bate-papo de casal, entendeu? De Ó, amigos, e não é de... por falta de convite não, hein? Já convidei ela para entrevistar os convidados comigo, mas ela sempre fica aí, ó, recuando aí. Ó. Tô aqui hoje, amor. Você venceu, venceu, cheguei. Tô Não, mas tem que aqui. ter os outros convidados também. Gente, ó, obrigada. Novamente, curte, compartilha, comenta. Esses bebezinhos aqui são meus livros. Então, se possível, você também vá lá comprar, leia. Aqui a gente tem um romance fofinho de aquecer coração. Mais um final que vai te arrancar muitas lágrimas. E uma carta. Gente, a carta ao leitor dos meus livros é o que eu mais gosto. Aqui deste outro lado, nós já temos um romance policial. São histórias tão distintas que nem parece que foi a mesma pessoa que escreveu, mas vai lá, está no TikTok Shop, Mercado Livre, Shopee, Amazon. Poeira em Neve está no Kindle, para quem também gosta. Procure. Dica de autora. Coloca lá no Google o nome do livro, vê onde está mais barato e compre. No demais, curte esse episódio, compartilha com uma pessoa que você gosta, comenta, deixa comentários aqui, deixa pergunta, numa próxima a gente seleciona para responder. E ó, obrigada por estar conosco. E meu amor, Cadê o bolo? Mostra o parabéns. bolo aí. Cadê o bolo? Só para vocês passarem vontade. A gente vai cantar parabéns para você nessa data querida? Vamos terminar cantando parabéns? Vamos terminar cantando. Eita. O microfone já tirou um pedaço dele. Gente, até o chantilly tá gostoso. Ó. Vai, Ó, então. 1 ano, podcast. Tarará. Parabéns pra pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu, Valeu, gente. Ó, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.